Meus amados, nós prosseguimos com a nossa série de pregações baseadas no livro de Esther. E mesmo que aconteça um outro barulho desse, fique aqui comigo, tá bom, irmão? Mantenha atenção aqui comigo. Nós estamos aí, chegando à reta final dessa série de pregações, faltam só mais 2 sermões, além desse, né? Próximo domingo e dia 15, a gente também faz ainda a exposição de Esther. E o nosso tema é o Deus que trabalha no meio da confusão. Nós já vimos como apareceram várias confusões ao longo desse texto, ao longo desse livro. E agora pela manhã vamos nos dedicar ao capítulo 7. É um texto menor, são apenas 10 versos. Você abrirá inicialmente a Escritura Sagrada nessa passagem e manterá aberto aí. Eu não vou ler por enquanto não, vou ler daqui a pouquinho. Porque eu estou dando para essa exposição do capítulo 7, essa temática que está aí, olha, saindo do armário. Eu sei que essa é uma expressão perigosa, eu tenho que usar ela com muito carinho aqui. Essa expressão, na verdade, significa uma coisa que é muito frequente na nossa sociedade. Uma coisa que caracteriza o nosso tempo, que caracteriza o tempo que nós vivemos, é que existe uma busca incessante por identidade. Nessa mentalidade do império atual, todo mundo deve buscar estabelecer quem é. Por isso essas expressões são tão populares hoje em dia. Minorias identitárias, ideologias que defendem esse tipo de proposta. A ideia que está por trás dessa busca por identidade é a seguinte: quanto mais diferente você for, quanto mais fragmentada a sociedade for, melhor para todo mundo, porque todo mundo consegue se achar nessa identidade que está sendo perseguida por todo mundo hoje em dia. Por isso não basta ser homem e mulher, tem que ser homem branco da classe social favorecida, ou mulher negra da periferia. Vocês já ouviram essa expressão? A ideia de que a gente deve dividir a sociedade em vários grupos, e quanto mais a gente dividir, melhor será. Veja, essa ideia está por trás dessa expressão, sair do armário. Ou seja, a gente tem acompanhado muito no Brasil a captura do significado dessa expressão para dizer que devemos então, nessa sociedade atual, revelar tudo que somos. Você e eu já devemos ter visto uma celebridade que saiu do armário para declarar a sua sexualidade, o seu vício com drogas, mais recentemente o seu relacionamento com seus pais. Eu não preciso ficar dando nomes aqui, você sabe do que eu estou falando. A ideia, portanto, é que essa expressão ela tem muito a ver com esse momento que estamos vivendo. Eu vou tentar mostrar que o capítulo 7 fala de identidade, mas numa perspectiva muito diferente dessa que temos atualmente. Na verdade, a identidade cristã está muito menos preocupada em falar das nossas diferenças para falar das nossas identificações, daquilo que nos une, daquilo que somos todos participantes disso, inevitavelmente. Esse capítulo, portanto, trata de um tema que está aparecendo em todo o livro de Esther: identidade, identificação. Lembra que a Vasti, por exemplo, ela é punida porque ela quer assumir a sua identidade. Mordecai é perseguido por Amã por causa da sua identidade. Esther, até esse momento, não revelou a sua identidade. Então a gente tem problema de identidade aqui ao longo de todo o livro, em muitas ocasiões. Curiosamente, essa expressão identidade, ou melhor, sair do armário, é a tradução literal de uma expressão do inglês que é come out of the closet. Não falei língua estranha não, tá, irmão? Falei inglês. Come out of the closet, sair do armário, literalmente. E sabe como é que ela era usada naquele contexto? No contexto lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, quando a debutante fazia lá os seus 15 anos, ela assumia a sua maioridade, e nessas festas ela revelava a sua maioridade para a sociedade. Era daí que se usava a expressão sair do armário. Menina que agora vira uma mulher adulta e revela para todo mundo que ela agora assume responsabilidades diante da sociedade. Vamos ver então no capítulo 7 que o que vai acontecer é que Esther vai assumir a sua identidade. Ela vai, para usar essa expressão com todas as aspas, sair do armário. Ela vai identificar-se com o povo da aliança. Ainda bem, né, irmãos? Mais tarde do que nunca, né? Agora está na hora dela fazer isso. E a gente então vai aprender algumas lições extraídas desse capítulo, que nos ajudam
ajudam a viver como cidadãos que estão no mundo, mas que não são do mundo, que têm uma identidade diferente daquela que é cultivada na nossa sociedade atual. Então, só para me antecipar, o capítulo 7 está dividido em 3 partes. Primeiro tem a cena do que vai acontecer agora nesse capítulo. Segunda parte é o pedido de Esther. E a terceira parte é o desfecho que esse banquete vai ter. Vamos começar lendo a cena inicial do capítulo, a cena inicial do banquete. Acompanhe comigo os versos 1 e 2 do capítulo 7 de Esther. É dito assim: veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a sua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Para aqui a leitura do texto. Essa conversa tem ligações com temas anteriores. Eu preciso rapidamente lembrar para você a situação de cada um desses 3 personagens: Assuero, ou Assuero, se você preferir, Amã e também Esther. Vamos lembrar rapidamente quem são eles. O rei Assuero, ele é um rei muito poderoso, mas pouco sábio. Se há de se lembrar que ele geralmente toma as suas decisões bêbado. Veja que de novo ele está aqui, envolvido com beber muito vinho depois de 2 dias. Curiosamente, esse rei assinara um decreto, um genocídio, um edito, para matar todo o povo judeu, e ele havia sido manipulado pelo Amã. Lembrar uma coisa importante também: esse rei gosta de festa. Você já viu que no capítulo 7 aparece de novo a ideia de festa, e festa está aparecendo ao longo do livro muitas vezes. Mais uma vez, há uma festa aqui, e esse clima da festa está bastante tenso. Se a gente parar para pensar nos outros 2 convidados, na verdade, um convidado e aquele que foi responsável pela festa, vamos entender o que eu estou dizendo. Amã está também nesse banquete. Quem é Amã? Rapidamente. Amã é um homem que é considerado no texto como inimigo dos judeus. Ele está buscando formas de destruir Mordecai e os judeus. No dia anterior a essa festa, você há de se lembrar, ele vai à presença do rei para querer a autorização para enforcar Mordecai. Acaba sendo de lá obrigado a enaltecer, dar honras àquele judeu, andando por ele por toda a cidade, ele montando um cavalo, vestindo roupas reais e honrando ele com palavras. Olha, antes que ele pudesse digerir tudo que estava acontecendo na vida dele, o texto do verso 14 do capítulo 6 diz que quando ele ainda falava, os eunucos tomaram ele e levaram para a festa. Se há de concordar comigo que depois dessa humilhação que Amã passou, ele está nessa festa muito pouco interessado no banquete. Já foi numa festa assim, que você fala assim: o que eu estou fazendo aqui? Era uma hora de eu estar em casa assistindo uma série que eu gosto, né? Então a ideia é que Amã também não está muito confortável nessa festa. O clima para ele está bastante cinzento, como a manhã desse domingo. Há um terceiro personagem que é a própria Esther. A Esther é anfitriã. Ela havia já combinado com a mãe e o rei Assuero que ela faria essa última festa para revelar o que ela tinha para dizer para o rei. E ela está também sob tensão. Lembra que Esther já deveria ter dito para o rei qual era o pedido dela. E já não dá mais para continuar adiando isso. Tem uma hora que não dá mais para continuar adiando a decisão. Para alguns de nós, a gente precisa lembrar disso. Você pode negociar com sutileza, com mansidão, mas tem uma hora que você tem que dizer o que você quer. Tem uma hora que tem que tomar a decisão. E agora Esther está nesse momento. Ela já havia adiado a decisão dela, dando ao rei 2 convites para 2 banquetes diferentes. E agora ele começa dizendo: olha, Esther, qual é o seu pedido? O que você quer, afinal de contas? Você colocou a sua cabeça a prêmio, vindo à minha presença, e o que você quer, afinal de contas? Lembra, irmãos, que é importante nós entendermos também que Esther, em momento algum, ao longo de todo o livro de Esther, havia revelado a sua identidade também. Ela, durante todo o capítulo
7, anteriormente, os capítulos de 1 a 6, ela ainda está escondendo que ela é uma judia, ninguém sabe disso. E olha, Esther fez um excelente trabalho, porque já haviam passado 5 anos, irmãos. 5 anos. Mordecai, que tinha uma relação direta com ela, já era conhecido como judeu, mas ela ainda conseguia manter essa sua identidade em segredo. E agora ela está nesse banquete, tendo que dar a última cartada para resolver a ameaça do genocídio contra os judeus. Então a atmosfera dessa festa não está nada agradável. O rei então já começa a dizer: espere aí, eu quero te dar metade do reino se você quiser. É a terceira vez que ele diz isso, e a gente não sabe o preço ele daria mesmo, metade das 127 províncias. Mas Esther então é colocada contra a parede para se pronunciar sobre o que está acontecendo. O que acontece na sequência? Nós temos então a segunda parte do nosso texto, que é o pedido de Esther. Dê uma olhada no que ela vai dizer do verso 3 ao verso número 6. Acompanhe comigo aí. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário, o inimigo, este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Para aí, eu estou que nem em série, né? Pedaço por pedaço. Para aí, o que acontece? A rainha então revela o seu pedido. Você percebeu que a rainha Esther mais uma vez vai usar aquela estratégia da sutileza e da mansidão. Ela começa dizendo assim: se perante ti, olha, se eu achei favor, se bem parecer ao rei. Ela está sendo bastante inteligente na sua abordagem com o rei Assuero. Nós exploramos isso no capítulo de número 5. Mas o que ela faz acima de tudo? Qual é o pedido dela? Quero que você preste muita atenção no pedido que ela faz, e quero que você leia o pedido dela no verso de número 3. Leia todo mundo na sua voz, vamos lá? Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, ouve a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. O que ela está fazendo, irmãos? Ela está fazendo uma coisa surpreendente nessa altura da vida dela. Para usar a expressão que eu estou aqui provocando vocês, ela sai do armário. Ela revela quem ela é. E ela liga a vida dela à vida do povo da aliança. Traduzindo, ela pede pela vida dela e pela vida do seu povo, porque há uma ligação indissociável entre ela e o seu povo. Ela literalmente diz para o rei: se o povo for destruído e morto por esse édito real, eu também serei destruída e morta. Se eles forem poupados, eu serei poupada. Note que ela não diz quem é o povo. Ela diz, ele só vai saber isso no capítulo 8. Agora, por enquanto, ela apenas liga literalmente a vida dela com a vida do povo da aliança. O rei entende que a vida dela também está em risco por conta da relação dela com esse povo, que até então nem ele sabia, nem Amã sabia, e ela, portanto, coloca essa informação para fora. Irmãos, eu queria inevitavelmente aproveitar essa identificação de Esther com o povo da aliança para estabelecer uma verdade que está aqui apresentada para nós, que é super importante para todos nós. Esther está sendo, por assim dizer, profética nessa sua afirmação. Não no sentido
pentecostal, no sentido de ela antecipar a mensagem do Evangelho com a atitude dela. Você já entendeu onde eu quero chegar? Há, portanto, uma identificação que une toda a humanidade. Nós todos fomos criados para a glória de Deus e não vivemos como deveríamos. Nós não damos a Ele a glória devida ao seu nome. Somos todos rebeldes, pecadores, independente se a gente tem a cor branca, na pele, preta, negra, se somos da esquerda ou da direita, se somos homens ou mulheres, se somos abastados financeiramente ou não. A Bíblia nos une, dando para nós uma identidade que tem muito a ver com características que nos unem a todos. O Evangelho diz que essa nossa identificação com os seres humanos foi também resolvida pela identificação do Senhor Jesus Cristo, que veio para redimir o seu povo. Ao usar essa expressão de que ela está se ligando ao povo de Deus, ela está de uma certa maneira dizendo para nós do que o Evangelho resolve e liquida o nosso pecado e a nossa culpa diante de Deus. Se você ainda não se deu conta disso, por exemplo, Isaías capítulo 53, verso 12, diz que Jesus foi contado com os transgressores. Contado com os transgressores. Ele se identifica e é contado por eles e com eles. A semana passada eu viajei, mais uma vez. E aí todo viajante de avião precisa passar no raio-x e colocar lá a mala para verificar se a sua bagagem está correta. Mas às vezes, quando você passa no raio-x, você é sorteado para entrar na fila dos transgressores. O que significa isso? Que você foi parado e agora a vistoria no seu caso vai ser mais criteriosa. Aconteceu comigo. Eu passei no raio-x, apitou, falei, estou errado? Falou, não, você foi sorteado. Separe-se. Eu fui para um canto assim. E aí nessa hora você tem que abrir a mala, toda a mala, tirar o sapato, voltar lá e ele vai escanear você por inteiro, em todo o seu corpo, passar a mão nos seus bolsos para verificar se há alguma coisa errada e você está carregando alguma coisa legal. Graças a Deus não tinha nada de errado, eu passei e peguei meu voo. Mas a ilustração serve aqui para a gente. Irmãos, quando Esther está se identificando com o povo da aliança, ela está dizendo de uma certa maneira que o que Cristo vai fazer por nós no Calvário, como ela já fez por nós no Calvário. Na linguagem do profeta, é o mesmo que dizer o seguinte: eu e você estamos na fila do raio-x divino, e a nossa bagagem está cheia de pecado, cheia de crime cometido contra Deus. E se a gente for revistado, seremos inevitavelmente condenados eternamente. O que o profeta está dizendo? Cristo tomou o nosso lugar, entrou na fila no nosso lugar, foi contado como transgressor em nosso lugar. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. Preste atenção nisso. Aquele que é santo transferiu o nome da lista do santo para a lista dos transgressores, e agora o nosso nome foi retirado da acusação e colocado no rol de aceitação. Cristo se identifica com a gente de uma tal maneira que Ele transfere a sua justiça para nós e assume a nossa miséria. Todo o estado de miséria e pecado foi removido por Ele, com a sua morte e a sua ressurreição. Recebemos o que Ele possui, a sua justiça, o seu sangue, a sua eterna redenção. Ele entra por amor na lista de transgressores, a fim de que eu e você possamos ser colocados na lista dos justificados. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Fomos poupados porque Cristo não foi poupado em nosso lugar, morrendo a nossa morte. Deixa eu dizer uma coisa: não tenha vergonha do Senhor Jesus. Não tenha vergonha dele. Isso está mostrando para nós que a gente tem que aprender a se relacionar com o império, tendo coragem para assumir que somos parte do povo que Cristo comprou com o seu próprio sangue. E olha, eu vou dizer isso com carinho aqui, mas tem cristãos que são agentes secretos de Deus, né? Ninguém sabe que eles são cristãos. No colégio, na universidade, no trabalho, eles andam com aquela Bíblia minúscula que ninguém nem enxerga.
E quando alguém diz, você é crente? Não, peraí, não, calma. Não faça uma acusação tão séria contra mim. Você entende o que eu estou dizendo? Se confessarmos a Ele nessa vida, Ele vai confessar a gente diante do Pai que está nos céus. Mas se o negarmos, Ele também nos negará. Lembra disso, irmãos? A primeira coisa importante é que Esther sai do armário e assume o seu posicionamento, sendo parte do povo da aliança e dizendo que ela está disposta a morrer para defender os interesses desse povo. A outra coisa que ela faz que é muito importante, depois de ela ter se revelado, ela também estabelece o argumento, o fundamento do seu pedido. Versículo de número 4, ela usa uma linguagem muito inteligente, também muito estratégica, para convencer Assuero de que a demanda dela tem que ser considerada. Parece até o profeta Natan, diante do rei Davi. Ela quer usar mecanismos adequados para impulsionar o rei na direção do seu pedido. Note que ela faz uma coisa surpreendente. Ela fala assim: não é uma questão de escravidão o que eu estou trazendo para você, não é uma questão de genocídio que eu estou trazendo para você. Se isso fosse a questão, eu não traria para o rei. Por que ela está fazendo isso, irmãos? Porque ela sabe que o império não valoriza tais coisas. O império não valoriza liberdade pessoal, direito constitucional à vida. Está aí a discussão no Brasil sobre aborto. O pessoal no Brasil defende a vida de pet, mas de criança concebida no ventre, isso é direito de cada um fazer o que bem quiser e bem entender. Veja que o império, desde sempre, não respeita o direito à vida. Não se engane quanto a isso. O império também não está muito preocupado, não está levando a sério a questão da felicidade ou da busca por felicidade pessoal. Irmãos, Esther havia sido vendida como escrava. Ela era uma escrava no palácio. Ela havia sido mantida até esse momento no harém de Assuero, sem direito a coisa alguma. Então ela sabe que trazer essa argumentação não vai resolver nada. Não adianta levantar essa bola. O rei vai falar assim: tá bom, isso não tem a menor relevância para mim. É importante ter isso claro. Às vezes a gente quer convencer o império usando argumentos que o império não considera. Esther não cai nessa armadilha. O que ela faz, afinal de contas? Como é que ela consegue atingir o coração e o pensamento de Assuero? Ela intercede ao império nos termos do próprio império. Ela usa as armas do império contra o próprio império. Como é que ela faz isso? Me permita dizer isso de uma maneira um pouco mais clara. Eu não consigo enxergar ali, tá, irmãos? Esther intercede ao império nos termos do próprio império e usa as armas do império contra o próprio império. O que importa para o império? Importa para o império as suas propriedades e interesses. O que ela está fazendo? Rei Assuero, se você me matar, porque eu sou do povo judeu, você vai perder uma das suas propriedades, a sua rainha mais importante. Ela, portanto, diz para ele: o que importa, acima de tudo mais, é que ao assinar aquele édito, você colocou a vida da sua esposa em risco. Você entende o que ela está fazendo? Não é esse o interesse do império, preservar os seus interesses? Então eu vou usar os interesses do império contra o próprio império. Veja que o texto diz que Assuero cai, é fisgado. Ele fala assim: tá bom, mas quem é esse? Quem é esse homem? Onde é que ele está?
Ele está dizendo assim: se eu pegar, eu mato. Essa hora diz assim: esse homem é você mesmo, senhor. Porque afinal de contas, quem foi que permitiu que o edito fosse assinado? O próprio rei. Por que ela não faz isso? Se ela fizesse isso, ia tudo por água abaixo. O rei jamais iria permitir que entre o interesse de Esther e o interesse dele, o dela prevalecesse. O que ela faz? Ela faz assim: não, olha, quem é o grande responsável? Veja lá o verso de número 5, verso número 6. O adversário e o inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Ela coloca a conta na conta de Amã. Não é que ela não esteja dizendo a verdade, está dizendo a verdade apenas pela sua metade. Está tirando a conta de Assuero, porque ela sabe que nesse momento não dá para dizer isso para o rei. Preste atenção numa coisa, importante isso aqui. Se ela age como Natan disse para Davi, né? Para Davi, fica muito incomodado com a história que ele conta e pergunta para Natan: quem é esse homem? Natan diz o quê? És tu, Davi. Ela não faz isso aqui. Ela diz assim: Amã. Porque ela sabe que entrar em rota de colisão com a Assuero agora não resolverá o seu problema. Preste atenção numa coisa, isso aqui é muito importante. Muitos de nós, nos embates com o império, não compreendemos essa sutileza e essa sabedoria da rainha Esther. A gente acha que no embate com o império, especialmente questões culturais, comportamentais, nós vamos sempre sair vitoriosos plenamente. Não é verdade, tá, irmãos? A gente deve aprender a celebrar as pequenas vitórias. Não dá para acabar com Assuero, mas dá para acabar pelo menos com Amã. Não dá para vencer todas, mas dá para vencer aquelas que são possíveis. Muitos de nós queremos ter a vitória completa. A vitória completa é só na volta de Cristo, irmão. Enquanto estivermos aqui, serão pequenas vitórias em pequenas batalhas. Esther sabe que a política é a arte do possível. Ela não quer agora encontrar problemas maiores do que ela pode administrar. Aprendamos a viver assim no império, a saber que às vezes a gente vai precisar aprender a colocar as batalhas certas nas suas devidas posições, para vencê-las quando a gente puder de fato vencê-las. Esther, portanto, contorna tudo com muita sabedoria, com muito discernimento, com muita prudência, mas com uma atitude, usando as armas do império contra o próprio império, e intercedendo ao império nos termos do próprio império. O que importa é que o edito instigado por Amã e assinado por Assuero ameaçava a esposa favorita do rei. Era isso que tinha que ser claramente estabelecido para ele, e ele, portanto, entendeu claramente a mensagem que ela tinha para dar. Deixa eu fazer uma aplicação aqui também secundária, especialmente para quem tem professor ou chefe incrédulo que está pegando no seu pé. Deixa eu aproveitar para fazer essa aplicação. Tem jovens aqui que estão na universidade, que estão no ensino médio, gente que tem chefe que é incrédulo, e esse chefe às vezes faz a gente, ou esse professor, faz a gente passar por ridículo na sala de aula, porque a gente discorda dele, e a gente não consegue discutir com ele de igual para igual. Deixa eu dar para você algumas recomendações que eu extraio da palavra de Deus e desse episódio do Esther. Primeira coisa importante, em geral, não de forma absoluta, em geral, não entre em grandes debates com o seu professor. Não entre em grandes debates com o seu professor. Você está sempre em desvantagem. Ele tem a caneta azul e a vermelha. Você não tem. Você entendeu o que eu estou dizendo? Portanto, seja muito prudente. Eu já tive problemas gravíssimos na minha formação por conta de não ter percebido isso. Briguei de maneira desnecessária e acabei sendo punido porque não fui sábio bastante. Então segura a onda.
Não fica brigando por tudo, não. E não entra em debates muito acalorados, porque você pode acabar vendo a tua nota ser prejudicada por conta dessa perseguição. Segunda coisa, seja respeitoso. Veja que Esther começa dizendo: olha, se eu achei favor, se eu achei graça, calma aí, cuida dos detalhes, cuida do tom de voz, cuida da maneira como você diz o que tem para dizer, porque isso é tão importante quanto aquilo que é dito. Muitos de nós perdem a mão aqui. Já que eu tenho a verdade, eu posso dizer de maneira mal educada, intransigente, deselegante, quase querendo chamar o sujeito para o octógono. Não entre nessa igreja assim, não vale a pena. Terceira coisa que eu diria para você: fundamente a sua argumentação. Irmãos, como tem cristãos que acham que porque está na Bíblia, e hoje eu não entenda mal, está na Bíblia, irmão, para você, lá para o império, isso não faz a menor diferença. Não entenda mal, é claro que a gente tem que considerar isso. Nós temos que ser inteligentes, usando as armas do império contra o próprio império, tentando entender de que maneira eu posso encontrar uma brecha para manter o assunto em foco, discutir ele e usar as armas do império para poder desconstruir a sua argumentação. Última coisa que eu diria para você: não seja muito insistente. Fale em momentos cruciais e não a todo instante. Quem fala o tempo todo, as pessoas cansam de ouvir e tendem a fechar os ouvidos. Sabe, toda aula, aquilo, poxa, esse crente não me deixa em paz em nenhuma aula. Toda aula ele quer falar alguma coisa. Calma, segura, guarda, junta na festa do banquete. Deixa para depois, não tenta ganhar todas, sabe? Deixa algumas coisas passar. Não vale a pena. Quem fala o tempo todo não é ouvido. Em geral, as pessoas se cansam. Eu não vou falar disso, mas tem esse filme ali, ó, Estrelas Além do Tempo. Tem uma cena maravilhosa em que uma dessas mulheres negras, que vira engenheira da NASA, ela tem que estudar numa escola que é a escola de segregação. Só pode estudar branco lá. E ela tem que fazer um curso lá, e ela vai diante de um juiz, para o juiz poder aprovar que ela vai ser estudante desse local. É impressionante como ela se comporta inteligentemente, usando as armas do império contra o próprio império. Ela fala para o juiz assim: juiz, qualquer outra causa sua jamais será lembrada daqui a 10 anos, a minha vai ser. Ela sabe que esse juiz gosta de ter causas que são importantes, e ela começa a dar para ele o currículo de formação dele, e fala para ele: está vendo, juiz? Se o senhor definir aqui a minha causa, o senhor vai ser lembrado para sempre. Ela mexe com o quê? Com o orgulho dele. E ele então fala: é verdade, vou aprovar, mas só à noite. E ela consegue fazer o curso e virar uma engenheira da NASA. Quem quiser ver um bom filme, está aí uma recomendação. E tem uma cena então que você vai lembrar, que é essa ideia de usar as armas do império contra o próprio império. O nome dessa engenheira é Meg Jackson, e ela se transformou numa das mais importantes engenheiras da NASA, depois então de ter usado essa estratégia inteligentíssima para se posicionar diante daquele juiz. Terminamos olhando o desfecho desse banquete. Acompanhe comigo o que acontece na sequência, do verso 7 até o verso de número 10. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam ao rei: esse que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai nela. Enforcaram, pois, Amã a forca em que ele tinha preparado para Mordecai.
Então, o furor do rei se aplacou. Veja, esse banquete termina de maneira bastante trágica, né? Com a morte, o enforcamento de Amã. Porque logo depois que Esther revela o seu pedido, o texto diz que o rei se enche de furor, porque sabe que o seu amigo Amã havia criado toda essa história, que agora havia enredado o próprio rei. Lembra de uma coisa importante, irmãos? Amã era o segundo homem mais importante do reino depois do rei. Ele era o primeiro-ministro. O rei então toma uma atitude que é ir dar uma fresca. Ele vai para o jardim, né? Vai pensar um pouco. Sai do palácio e se levanta e vai para o jardim do palácio. Essa é uma boa coisa para fazer de vez em quando também, tá, irmão? Quando você está muito assim perturbado, vai pegar uma fresca. Deixa a cabeça um pouco refrescada. Não toma atitude com a cabeça muito quente, não. Embora a gente saiba que essa fresca não ia ajudar em nada ao rei Assuero, não ia mudar nada aqui, né? A menos que o vento do Espírito soprasse na mente do coração dele, né? Eu sei que você e eu podemos também usar essa ferramenta. Ela não é o bastante, mas ela ajuda. Você pode agora sair daqui para o Jardim Botânico, né? Para passar um tempo lá. Ou então pegar um voo e ir para o jardim lá de Nova York, né? Rapidinho você vai lá, visita. O fato é, vai lá no Central Park para passar um tempo lá refrescando a cabeça. Não é essa a ideia do texto aqui, embora isso esteja presente. A ideia aqui é que o rei se afasta para avaliar que problema ele tem agora para resolver. Porque note uma coisa, irmãos, é importante aqui. O tempo dele passando lá não era nem a reputação de Amã, não era nem o que aconteceria com Amã, porque pelo que parece, ele já tinha decidido o que queria fazer com Amã. Já tinha decidido. Por isso que Amã percebe, fica, como diz o texto do verso número 5, Amã fica completamente perturbado, verso 6. Por que ele está perturbado? Porque ele viu na cara do rei, já era. Minha batata está assando e ela vai assar. Já era, não tem mais solução para mim. O rei sai para resolver um outro problema, sabe qual é? Como é que fica a reputação do rei? Lembra de uma coisa, e aqui é importante. O que está acontecendo aqui é que o rei, ao permitir o genocídio dos judeus, assinado então por ele mesmo, tinha que resolver a seguinte equação: como é que ele poderia agora, sem parecer fraco, punir Amã por promulgar um edito, um decreto que ele pessoalmente havia aprovado? Como é que agora ele tira o dele da reta e resolve o problema dele, sendo que ele mesmo havia sido responsável para dar o anel ao tal Amã, que selou o genocídio dos judeus? Ele, portanto, tem problema. Ele vai para dar uma pensada nisso. Uma coisa eu já sei, eu vou acabar com a raça desse Amã. Agora, como é que isso vai impactar a minha credibilidade? Eu ainda estou tendo que avaliar. Embora ele fosse bêbado, não é tão burro assim. O fato é que quando isso acontece, Amã fica e vai suplicar pela vida dele e a rainha Esther. É a última tentativa dele, né? Ele viu que já foi. Tipo assim, não tem mais nada para fazer, eu vou tentar aqui. E ele vai para desesperadamente suplicar pela sua integridade, pela preservação da sua própria vida. O que acontece é que o rei volta, e quando volta a cena, é cena de filme, né? Porque acontece que Amã está caído, prostrado, diante do divã em que Esther está. Aqui Amã está cumprindo plenamente, assim, literalmente, o que a mulher dele havia dito para ele, lembra? A mulher dele tinha dito para ele assim: olha, você não vai prevalecer contra os judeus, e você certamente cairá diante dele. Está caído diante de uma judia. E aí, irmãos, a gente não sabe direito se a declaração do rei Assuero é literal ou não. Ele fala assim: eu vou deixar agora que esse Amã estupre a minha esposa no meu palácio. Nós não sabemos se de fato ele teve essa percepção ou não. O fato é que ele arrumou a justificativa que ele precisava para matar o tal Amã. É isso.
Então, quando ele vê aquela cena, o dilema que ele tinha para resolver está resolvido. Ele pode usar agora o argumento de que esse homem mau, além de tudo que fez, tentou também abusar sexualmente da rainha no meu próprio palácio, na minha própria presença. Então, sempre aparece alguém para lembrar aquilo que não tem que ser lembrado. O Arbona lembra que tem tal da forca que foi criada pelo próprio Amon para matar Mordecai, e fala ao rei: olha, que coincidência boa, né? Já que temos uma forca e um homem ser enforcado, juntemos as contas. E de maneira terrível ele diz: enforque-o, e o furor do rei se aplacou. Tem duas ironias aqui que eu acho que vale a pena a gente lembrar. A primeira ironia, surpreendente, né, irmãos? A primeira ironia é essa daí. Amã, que queria matar os judeus por não aceitar que um deles, Mordecai, se ajoelhasse diante dele, será executado por se prostrar inapropriadamente diante de uma judia. Ele que tanto perseguiu os judeus, acaba sendo morto porque se prostra diante de um judeu que ele tinha tanto interesse que eles se prostrassem diante dele. Segunda ironia trágica dessa história, do desfecho desse banquete, é que a mãe enforcada na forca que ele mesmo havia construído para enforcar Mordecai 24 horas antes. Um dia pode fazer toda a diferença. Agora, deixa uma coisa aqui clara: não acabou tudo não, tá? Temos muitos problemas para resolver ainda. Porque veja, o furor do rei se apagou. Entretanto, o édito real continua de pé, né? O decreto do rei continua valendo. Essa é uma bomba relógio que ainda está prontinha para explodir. Como é que ela vai ser resolvida? Esse é o assunto do capítulo 8. E eu estou deixando a série agora tentando os créditos, não é isso? Para você acompanhar a próxima exposição. Então, esse é o resultado. A solução vai ser dada no capítulo 8. E não vou dar spoiler. Todo pregador está combinado de não dar spoiler no próximo sermão. Então não vou dar spoiler. E se você ainda não leu o capítulo 8 de Esther, faça isso. Mas nós vamos explorar isso na próxima semana. Penso que a gente está pronto agora para fazer algumas aplicações disso para a nossa vida. Eu termino assim. De que maneira essa passagem de Esther 7 se aplica a mim e a você, que estamos agora também vivendo no império e com tensões com relação a esse império? Somos quem pertence ao mundo, estamos no mundo, mas não somos cidadãos desse mundo. A nossa vida não é mais dirigida pelos interesses que esse mundo propõe. Como é que Esther pode nos ajudar a entender isso? E as atitudes que ela teve, eu já mostrei algumas coisas importantes que já apliquei para vocês, mas eu quero dar mais 3 aplicações que eu acho que são muito importantes que nós tenhamos no nosso radar, no nosso coração, quando olhamos para esse capítulo 7 e as implicações dele para a nossa vida. A primeira aplicação é essa daqui, irmãos. De uma vez por todas, aprendamos com esse capítulo 7 que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. É muito bom ter isso aqui claro para nós. Esse capítulo ajuda a gente muito a entender isso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a capítulo 7 de Esther mostra essa combinação perfeita das duas verdades. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, mas os homens são responsáveis pelos seus atos. Olha, uma vez perguntaram para Spurgeon o seguinte: como é que você concilia a responsabilidade humana e a soberania de Deus? A resposta dele foi muito boa. Ele falou assim: eu não concilio amigas. Essas duas verdades são amigas, elas não são inimigas, elas não devem ser colocadas uma contra a outra, jamais. Nós não conseguimos entender como elas se relacionam, mas as duas verdades devem ser mantidas juntas o tempo todo. Olha, ele está chamando a atenção para isso, porque é o que a Bíblia está nos ensinando no capítulo 7. Aprendamos de uma vez por todas a manter junto aquilo que Deus uniu. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Isso não serve só para o casamento, serve para essas duas verdades: a soberania de Deus e a responsabilidade humana
aparecem nesse plano complexo de Esther, que leva Amã à justiça, numa rara combinação de sutileza, ousadia e força. Mas preste atenção numa coisa: não foi somente o que Esther fez que mudou a sorte do povo de Deus. Paralelamente a tudo isso, na noite anterior, o rei teve insônia. Ele quer ler a ata. Não é maluco, né? Ele quer ler a ata. Eu não quero ler nenhuma ata na minha vida, irmão. A ata dá sono, né? Ele quer dormir. Ele lê a ata. Mais do que isso, Amã chega no palácio no momento exato em que Assuero decide honrar a Mordecai. No banquete, o rei retorna do jardim no momento exato em que Amã está prostrado diante da rainha. O eunuco Aroba lembra Arbona, lembra da forca no momento exato em que o rei decide enforcá-lo. Olha, que coisa curiosa, hein? Esses momentos exatos são o que, irmão? São a reviravolta da soberania de Deus, trabalhando por meio dos esforços fiéis e não tão fiéis do seu povo. Não é assim que acontece na nossa vida? Não é assim que acontece na nossa vida, irmãos? Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha, por um lado, estamos sendo lembrados que nada na nossa vida se concretiza sem a bênção providencial de Deus. Por outro lado, é bom lembrar que não haverá uma casa a menos que os edificadores trabalhem. Tá bom? É porque a gente deve ter falar assim: ah, mas o Senhor, aí cruza o braço, né? Tem dois erros que a gente deve evitar, irmãos, quando a gente fala dessa relação das duas doutrinas. E me permita dizer isso aqui. O primeiro erro é esse pessoal aí, olha. O erro dos quietistas. Quem são os quietistas? Os quietistas vão usar essa frase: aquieta-te e deixa Deus agir. Já ouviu essa frase? Bonita, né? Antibíblica. Isso aqui é heresia, né? Que negócio é de aquieta-te e deixa Deus agir? Cruza os braços. Aguarde e não faça nada. Eu lembro que eu vivi num apartamento, tinha uma irmã embaixo, que ela tinha um pouco essa visão. Ela falava assim, durante a oração: é por aí, Jeová. É por aí, Jeová. Isso mesmo, Jeová. Por aí, Jeová. Eu achava que ela estava conduzindo Jeová. Achava curioso essa atitude dela. Essa ideia aqui, irmãos, é a ideia de que você deve aguardar que Deus faça cair no seu colo cada uma das soluções para todos os problemas que você enfrenta. Essa é uma visão que dá uma ênfase enorme na soberania de Deus, mas elimina a responsabilidade humana. Então, o primeiro erro é: não enfatize a soberania de Deus, dando a entender que você pode anular a responsabilidade humana. Esse é o primeiro erro. Mas há um segundo grupo, que é o extremo oposto. Esse é o pessoal que a gente chama de ativista. Se alguém tem que fazer acontecer, então seja eu. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Isso parece letra de música, né? Mas é. A ideia é: esse grupo aqui assume a falsa perspectiva de que eu tenho que assumir completamente o progresso da minha vida. A chave desse progresso é um conjunto de estratégias de 3 passos. Tem muita teologia hoje em dia ensinando isso para muita gente de maneira equivocada. É a tal da teologia do coach. Vai lá, você consegue. Olhe para o seu coração. Eu não prego isso aqui não, irmãos. Estou te atualizando. Mas a coisa mais mentirosa nesse mundo é você acreditar em você mesmo. Não tem nada mais mentiroso do que isso. Creia no seu coração. O meu coração é enganoso. Como assim? Para com essa conversa fiada de que não, isso é comigo. Deixa que eu bato essa bola no peito e bota para frente. É mesmo? Você vai quebrar a cara daqui a pouquinho. A ideia por
portanto, o extremo oposto, de que eu devo então assumir a responsabilidade humana, anulando a soberania de Deus. Veja, a Bíblia concilia essas duas verdades. A Bíblia estabelece um equilíbrio entre essas duas verdades que a gente tem que manter no nosso coração e na nossa mente. Primeiro, oração e ação. Uma boa maneira de conciliar as duas verdades. Segundo, depender de Cristo e agir como o povo dele. Terceiro, descansar no Senhor, mas também andar com Ele. Quarto, não ignore o fato de que, se você quer, por exemplo, levar um amigo seu a Cristo, nós não podemos abrir o coração desse amigo para que ele possa entender a verdade do Evangelho. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Entretanto, compete a mim e a você conversar com ele sobre Cristo, orar por ele e convidá-lo para vir à igreja. Ou seja, responsabilidade humana e soberania de Deus. Eu estou com um problema no meu casamento. Ótimo, irmão. Deus precisa mudar o coração do marido e da esposa, e só Ele pode fazer isso. Entretanto, não quer dizer que não possamos fazer nada, muito pelo contrário. Devemos orar pelo nosso casamento, ler material que nos ajude a enfrentar os desafios relacionados à vida conjugal. Por aí vai. Responsabilidade humana e soberania de Deus. Sua luta é minha luta contra o pecado. Estamos lutando agora contra o pecado. Lembra você o seguinte: nós não estamos autorizados nessa área de relaxar e deixar Deus agir. Conversa é essa, irmão? Se você acha que tem que só deixar Deus agir, você está equivocadíssimo na sua leitura da luta contra o pecado. A Bíblia dá imperativos para nós. Você tem que lutar, mortificar o pecado com todas as fibras do teu ser, caminhar com perseverança para a vida de santidade que Deus estabeleceu para nós. Temos que usar os meios de graça, leitura da palavra, oração, culto público. Nossa esperança não se baseia na nossa força pessoal, claro, de jeito nenhum. Entretanto, na medida que a gente cresce espiritualmente, nós enxergamos mais claramente as profundezas do nosso próprio pecado e quão enganoso é o nosso próprio coração. Mas, a despeito disso, permanecemos confiando perseverantemente de que vamos progredir em santidade, porque Ele prometeu que seu Espírito Santo há de trabalhar em nós, gerando arrependimento e gerando santidade. Olha, já tem vários exemplos aqui de como essas duas coisas se conseguiram. Podia ficar dando várias outras, mas não cometa esse erro. Essa figura é para ajudar a gente a gravar isso no coração. Responsabilidade humana e soberania de Deus são como dois trilhos numa pista, numa trilha de um trem. Elas sempre estão mantidas juntas para manter o trem em funcionamento. Elas são paralelas e nós não conseguimos enxergar como elas se cruzam. Mas se você olha lá para o horizonte, dá a impressão de que elas estão se cruzando lá na frente. Não. Essa é a nossa percepção. A gente tem que manter isso tudo junto. E não enfatizar uma em detrimento da outra. Jamais cometamos esse erro. Porque a Bíblia nos ensina a mantê-las juntas e unidas como duas faixas de um trilho de trem que permite o agir soberano de Deus e, ao mesmo tempo, concilia a nossa participação responsável em todo esse processo. Isso me leva à minha segunda aplicação. Amados, uma outra coisa importante que a gente pode tirar aqui de Esther capítulo 7 é que Deus libertará o seu povo, sejam eles fiéis ou não. E olha, eu vou falar disso aqui com todo o cuidado do mundo, tá? Mas é importante a gente ter isso claro também. Esther capítulo 7 nos dá uma certeza enorme sobre isso. Porque note uma coisa: Paulo, ao escrever sobre o caráter de Deus, diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Em Esther a gente consegue enxergar que a ação libertadora de Deus para com o seu povo provém do caráter dele e não do nosso. Explicando melhor,
povo judeu. Sabe por quê? Porque Deus já havia feito uma promessa que garantia que jamais aconteceria algo fora do governo soberano do nosso Deus. Não se engane, não foi a astúcia de Esther que promoveu a proteção do povo. É Deus sendo fiel à aliança que ele havia feito com Abraão. Abraão recebera da parte de Deus uma aliança que dizia o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amã não estava combatendo os judeus, Amã estava combatendo Deus dos judeus. E olha, irmãos, para você entrar de frente com Deus dos judeus, não tem chance para você. Não tem chance para você. O que a gente vê em 7:7 é o cumprimento negativo dessa aliança. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Amã ataca os descendentes de Abraão, bate de frente com Deus e enfrenta as suas consequências. Mas o que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver comigo e com você? Aqui é uma coisa importante. Deus permanece comprometido em fazer a mesma coisa pelo seu povo. E veja, uma coisa importante: Deus não muda na relação dele com o seu povo. Ainda bem, irmãos. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que ele permanece fiel quando nós somos infiéis. Tem a ver com o caráter dele, tem a ver com a graça dele, tem a ver com o amor dele pelo seu povo, que não faz mudar de atitude diante desse povo, mesmo quando ele é rebelde, mal educado, insistente, perseverante na direção oposta. Lembra, somos descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Gálatas 3:29. Significa dizer que Deus continua comprometido em livrar o seu povo dos seus inimigos. O mais surpreendente que isso vai acontecer, mesmo para a gente que comete o equívoco de não estabelecer o equilíbrio certo entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deixa eu fazer um exercício com você rápido. Pensa no caso de Esther. Onde é que está o equilíbrio dela? Ela tinha uma vida de oração modelo. Você vê Esther orando ao longo do livro. O livro não dá essa informação para a gente. Ao que parece, mesmo quando os judeus foram ameaçados com um genocídio, eles fazem jejum e luto, mas não dão nenhuma evidência verdadeira de depender de Deus. Isso quer dizer o seguinte, irmãos: que Deus os livrou, apesar da teologia deficiente e inadequada deles. Deus livra o seu povo, mesmo que a gente está meio confuso, mesmo que a gente está indo na direção errada, fazendo as coisas de maneira atabalhoada e desequilibrada. Não me entenda mal, não me entenda mal. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, como diz Ian Duggett: Deus escolheu livrar o seu povo por meio da atividade de Esther, apesar da ausência de qualquer evidência explícita de dependência e oração por parte dela. Pastor, você está dizendo para mim então que a gente deve se comportar como Esther? Não. Eu não estou aqui legitimando o comportamento dela. Lembra que eu falei que os personagens são dúbios, ambíguos? Não estou dizendo para você aprender a ser como Esther nesse sentido. Não estou dizendo isso. Portanto, aprenda a usar os meios de graça. Aprenda a buscar a Deus em oração. Não me entenda mal. O que eu estou dizendo é que Deus é soberano para nos livrar mesmo na ausência dessas coisas. Imagina o seguinte, irmãos: se Deus só pudesse usar nossos esforços quando a gente fosse perfeito, coração puro e mente completamente voltada para Ele, quando é que seria isso possível? Quando não? Seja honesto, abre o seu coração, querido. Nunca! Se Ele fosse esperar esse grau de comprometimento para poder nos usar,
vou usar essa expressão com todo carinho, Deus estava lascado. Não tinha chance para ele. Porque nós somos muito inconsistentes, incoerentes. A gente vai numa direção, volta 2 passos na direção oposta. Está numa hora animado, está numa hora desanimado, está com bom humor, está sem bom humor, está chupando limão, está chateado. É isso, irmão. A gente é bem assim, confuso. E ainda bem que Deus usa a gente confusa, como eu e você. Ainda bem que Ele permanece fiel, mesmo quando a gente é infiel. Então essa é uma segunda aplicação que a gente precisa ter no nosso coração. Mas não use ela para justificar a sua falta de compromisso, tá? Não faça isso. Não faça isso. Não use esse texto para dizer, tá vendo? Se foi cristão, também for. Viver na falta. Aí eu quero te fazer uma segunda, uma última observação. A última aplicação é essa daí. Todos que depositam sua confiança no império irão mais cedo ou mais tarde sofrer as consequências eternas de suas escolhas. Irmãos, eu queria falar isso aqui para quem não é do povo da aliança. Gente que está aqui acompanhando a gente pela internet, está sentado aqui nessa manhã e que não é do povo da aliança. Eu queria muito dizer para você que você tem hoje, nessa manhã, uma baita oportunidade para olhar a sua própria vida. O desfecho trágico de Amã vai ser o desfecho trágico de muita gente que vive atualmente operando da mesma maneira que Amã operava. O que Amã queria, afinal de contas, irmãos? Ser amigo do rei, ter notoriedade, poder, sucesso, fama, dinheiro. Amã é o homem que é o homem do século 21, né? É impressionante como a Bíblia continua atualíssima, irmãos. Olha a minha volta, vejo pela internet, nas redes sociais, é um monte de Amã. Um monte de Amã. Eles não sabem o nome deles verdadeiro, o nome deles é verdadeiro Amã. É aquele louco de Lucas capítulo 12, né? Louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tu tens, para quem será? Onde é que tu construiu a tua vida? O que você vai conseguir a partir de tudo isso? Amã é esse homem que busca a vida inteira poder, realização, obtém o máximo de tudo que ele quer. Ele é o homem mais poderoso no império, depois do rei. Chega no topo, mas toma um tombo enorme. Tudo que ele conquistou desapareceu em algumas poucas horas da sua vida. Ele era, há 24 horas atrás, o homem mais importante do império, e agora está enforcado. A queda dramática de Amã será a mesma queda de todos aqueles que depositam sua confiança no império. A vida de Amã, ladeira abaixo, vai acontecer inevitavelmente na vida de todos aqueles que, como ele, buscam preencher as suas vidas com dinheiro, com o amor da família, com o amor dos amigos, com o sucesso, com o reconhecimento, com a beleza e tantas outras coisas que podem ser tentativas equivocadas, falsas, que não vão sobreviver ao teste da sepultura. Amado, se tudo isso aqui você tem, você não tem nada. Você não tem nada. Deixa eu dizer para você, isso tudo vai te decepcionar mais cedo ou mais tarde. O Spurgeon falou que 7 palmos de terra fazem todos os homens iguais. É somente a graça de Deus que faz a diferença. 7 palmos de terra vai fazer você ficar igualzinho a todo mundo. Já viu o esqueleto? Eles são todos idênticos. Está vendo como é que a nossa identidade tem muito mais a ver com aquilo que nos une? Deixa eu dizer uma coisa. A mãe ensina para a gente um monte de coisa importante. Primeiro, irmãos, relações no império não são confiáveis. Você pode ser amigo do rei e ser enforcado em 24 horas. Não se engane. Você acha que você está bem na foto porque é amigo do poderoso? É interessante, né? O rei era amigo de Amã, mas entrou em conflito entre ele e o Amã, fica Amã enforcado, e eu vou preservar minha reputação. Você acha que o mundo de hoje opera de maneira diferente?
Na hora que você mais aguardar, você vai se decepcionar, porque você vai perceber que não há nenhuma amizade ali de verdade, apenas um jogo de interesses. Segunda coisa importante, irmãos: 24 horas é o tempo suficiente para que a estabilidade se revele na sua vida. Você pode se sentir muito seguro agora, mas daqui a 24 horas tudo pode acontecer. Parece até Band News, né? FM. Tudo pode mudar. Tudo pode ir de ponta cabeça. Você acha que a sua saúde física está sob o teu controle? Você acha que o dia, a chegada da sua morte está sob o seu controle? Você acha de verdade que o dia que você tem vai lhe garantir alguma segurança? 24 horas é bastante para mudar tudo. E a última coisa que a gente tem que lembrar é que a impiedade não passa impune. Deixa eu ler dois textos aqui rapidamente com você. Eu já devia ter terminado, né? Mas eu sou pregador impagável. Vá lá, irmãos. Vá para o Salmo. Olha que dois textos importantes. Salmo 9, versos 15 e 16. Amanhã é um bom exemplo desse texto aqui, olha. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes os pés. Fez-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Ele é enforcado na forca que ele mesmo havia feito para enforcar o seu inimigo. Ele é morto nas obras da sua própria mão. Vá para Provérbios 26 e 27, é a mesma verdade. Diz assim, Provérbios 26 e 27: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre a quem a revolve. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para terminar. Não precisa ser assim. A mensagem do Evangelho diz que a gente tem uma outra maneira de viver no império. Uma maneira que não faz a gente ser refém das nossas próprias obras mais. O que esse texto de 7,7 nos lembra e é apontado no exemplo de Amã, é que o ímpio que permanece em sua impiedade vai ser morto eternamente. Entretanto, é possível ir desse império confiando em outro rei. Um rei que não precisa ser bajulado nem manipulado por nós. Um rei que é justo e não pode deixar de fazer o que é justo. Um rei que não é voltado para si mesmo e não inventa acusações contra nós. Antes, ele tomou nossas acusações que pesavam contra nós por não termos vivido como deveríamos e colocou isso sobre o seu amado Filho. O Evangelho chama o pecador a confiar no Senhor Jesus Cristo, que foi morto e pendurado no madeiro, suportando a nossa maldição. A ira de Deus foi aplacada, porque foi derramada inteiramente sobre Cristo em nosso lugar no Calvário. Agora, o débito foi pago, a vida em abundância é garantida a todos que nele creem. Nada e nem ninguém pode nos afastar do seu grande amor. Nossos desejos mais profundos, nossa fome e sede mais intensa por identidade, por amor, por satisfação, são encontrados em Cristo. A dívida foi paga e nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele fez a paz entre nós e Deus, uma paz que nada no céu ou na terra pode destruir. Ele vai nos amar hoje e depois vai nos amar amanhã, não importa o que nós fizermos. Por quê? Porque o amor dele é baseado em seu caráter e não no nosso. O amor dele é baseado naquilo que Cristo faz em nosso lugar.
e não na nossa performance. Amado, eu quero martelar isso no seu coração e na sua mente. Você tem o favor do Pai não porque você fez coisas para tornar você favorável, não. Você tem favor do Pai por causa do que Cristo fez em seu lugar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo achou favor diante do Pai para mim e para você. E não importa até onde o pecado levou você. Se você já andou por bordéis, já usou drogas, já fez da sua vida tripa e coração, não importa. Mas eu estou falando também para você que se acha a última Coca-Cola do deserto, se acha a última bolacha do pacote, você que se acha limpinho. Não tem ninguém limpinho. Todos nós precisamos do sangue de Cristo nos purificando do nosso pecado. E nele, somente nele, encontramos paz com Deus. No fundo é isso que você precisa de tudo mais. O que mais você precisa que a mãe não conseguiu enxergar? Eu espero de verdade que Deus lhe faça enxergar isso de uma vez por todas em sua vida. E você repouse, dependa, compreenda a mensagem do Evangelho aplicado à sua própria vida. E eu termino lembrando isso. Amados, por quê? Por que você insiste em dar a vida para algo ou alguém que não seja esse Deus que tanto nos amou? Por que não iríamos seguir um rei assim, que é tão bom e misericordioso para com o seu povo? Por que não iríamos nos curvar diante dele e de boa vontade render a ele toda a nossa vida? Na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, custe o que custar, doa o que doer. Venha a Cristo agora. Venha a Cristo agora. Onde você estiver, venha a Cristo agora. Ele achou favor diante do Pai também para a sua vida. Venha Ele. Compreenda que é Ele que você mais necessita, acima de tudo isso. Fica de pé, amado. Vamos orar para terminar o nosso culto público e a exposição dessa manhã. Feche seus olhos, fale com o Senhor em oração. Quero que você, à luz de tudo que você ouviu, considerou nessa manhã, falasse com o Senhor de maneira individual nesse instante. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, lida, exposta e aplicada no nosso coração nessa manhã. Que ela nos instrua, nos exorte, nos advirta, nos eduque na justiça, nos chame para mais perto de Cristo e que teu Espírito Santo, através dela, ressuscite aqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados. Chama-os com o poder que só o Senhor tem. E quanto a todos nós, nos faz enxergar as muitas implicações desse episódio na vida de Esther em nossa própria vida, como cidadãos que estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Não nos deixe ser seduzidos pelas cordas enganosas do império. E nos dá a coragem de assumirmos a nossa posição como cristãos, com sutileza, com prudência, com mansidão, mas também com firmeza. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, o Senhor Jesus está conosco. O seu cajado, a sua vara nos consola. E ainda que temos que enfrentar o vale da sombra da morte, tu estarás conosco. Tu permaneces fiel.
mesmo quando nós somos infiéis. Louvado seja o teu nome, Senhor. E que agora o amor de Deus o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus seja convosco, com todos os filhos e filhas do Senhor espalhados por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Nós terminamos com... Posso de cantar? Não? Não. Nós vamos para sentar.